Olá, venho aqui compartilhar mais um vídeo de mais uma peça que eu vou criar aqui e vou compartilhar com vocês todo o passo a passo. Eu vou começar aqui com o meu caderninho, que é para dar uma base do que eu tô pensando, o que tá passando pela minha cabeça aqui, qual a ideia que eu tenho. Essa peça que eu vou trazer agora é um tapete. Vocês já devem ter visto aí no título do vídeo. E aqui eu vou fazer um esboço, um desenho de como eu quero esse tapete. Então, em primeiro lugar, eu quero que ele seja esse tapete retângulo e eu vou fazer ele no tamanho de um tapete de porta mesmo. Eu não quero ele muito estreito, eu quero ele um tapete grande. E o desenho que eu tô pensando para ele, eu não quero que ele seja na horizontal. Eu quero que esse desenho ele seja na vertical. Então, é mais ou menos por aqui, mais ou menos assim que eu quero ele. Então, eu vou fazer ele em ponto relevo. Isso eu já tinha decidido antes, já tive essa ideia. E quero fazer ele todo em ponto relevo. Porém, eu quero que o ponto relevo venha dessa direção para essa. Porque se eu for fazer daqui para cá, o relevo vai ficar na horizontal e não é o que eu quero. Então, eu já entendo que eu preciso construir ele dessa parte maior para que o relevo fique no sentido que eu quero para esse tapete. Então, eu entendo que se a gente constrói um tapete da parte mais curta, parece que ele rende mais, parece que ele vai mais rápido, porém ele não vai ficar do desenho que eu desejo. Então, eu vou optar por construir ele dessa parte aqui, da parte mais larga, fazer ele na horizontal. O que pode parecer que demora mais para construir, porém vai ficar o desenho que eu desejo aqui. E essa parte aqui que eu desenhei muito mais ou menos é onde vão ficar os relevos. Não exatamente essa quantidade, mas só para vocês terem uma ideia de como eu quero construir esse daqui. E depois eu também quero fazer nessa parte aqui alguma coisa. Provavelmente eu vou deixar ele todinho em ponto baixo e fazer algum ponto diferente para finalizar as bordas dele. Só para vocês entenderem mais ou menos que vai ter uma borda aqui no final. Agora, entendendo o que eu quero, qual peça eu quero e como eu quero construir ela, agora eu vou tirar as medidas. Que eu quero um tapete que não seja muito curtinho, eu quero que ele seja grande, mas que seja apenas um tapete de porta. Bom, eu medi aqui um tapete que eu já tenho em casa e essa foi a medida dele, né? 73 centímetros por 45 centímetros. Eu quero que ele seja um pouquinho maior, mas eu não tenho uma medida exata assim que eu precise que ele, né, alcance. Então eu vou me basear nessa daqui, nesse tamanho, e sabendo que ele vai ter mais uma carreirinha aqui. Então isso já vai fazer com que ele fique um pouco maior do que essa medida que eu tenho aqui. Mais uma questão aqui. Eu quero fazer ele em relevo, em ponto relevo, então ele vai ser todo de ponto alto, esse centro dele. E para eu ter a possibilidade de usar ele do lado que eu quiser, eu posso fazer a mesma quantidade de ponto alto normal com a mesma quantidade de ponto alto relevo. E aqui o que eu acredito que fique legal é fazer 3 e 3. Então eu vou fazer 3 pontos altos normal e 3 pontos altos relevo. Se eu não me engano, o ponto alto relevo ele é assim. Posso estar enganada, tá? Mas eu acho que é assim, segundo o que eu lembro. Então eu vou fazer 3 e 3, 3 de cada.
Dessa forma, talvez eu consiga usar ele dos dois lados que fica legal também. Então, aqui, para essa peça, eu sei que ele vai ser múltiplo de 6, que o conjuntinho vai ser de 6 pontos mais 3. Por que mais 3? Porque nas extremidades, nas pontas, eu quero que ele seja de ponto alto. Então, tanto aqui quanto aqui, ele tem que começar e terminar a carreira igual. Então, ele é múltiplo de 6 mais 3 pontinhos. Então, agora, eu vou começar a colocar isso para o fio. E aqui, o fio que eu vou usar vai ser esse fio corda. Ele é bem mole, bem molezinho, bem maleável. E eu vou mostrar aqui pra vocês esse fio, porém você pode fazer com o fio que você preferir, não tem problema. E lembrando que eu estou em Portugal, então o fio ele é diferente. Aqui eu não encontro tanta variedade de fios como eu encontrava no Brasil. E eu não tenho um comparativo de qual fio que vocês podem comprar aí, de qual fio utilizar. Eu não tenho essa comparação aqui, mas eu vou mostrar aqui a embalagem dele, caso vocês tenham essa curiosidade. Então eu vou deixar aqui para vocês a embalagem, todas as informações que vocês tiverem dúvida. Dá para pausar o vídeo e ver aqui, verificar aqui direitinho. Acho que dá para ver certinho. Eu acho que o mais importante ainda é essa parte aqui, né? Aqui eu não encontro o tex dela, mas se eu não me engano, dá para fazer um cálculo aqui pela metragem e as gramas. Eu não sei, essa parte eu de verdade ainda não sei. Preciso pesquisar, inclusive, para passar as informações melhor aqui para vocês. Mas eu imagino que dê para fazer alguma conta aqui. Mas tex, assim como vem normalmente no Brasil, eu não encontrei aqui. Mas aqui na embalagem ele indica usar uma agulha de 2 a 4 milímetros. Eu vou usar aqui uma agulha de 6 milímetros. Porque ela fica mais grossinha. E também porque eu vou usar o fio duplo desse novelo aqui. Então, eu vou pegar o fio de dentro. E também o fio aqui de fora. Porque aí o meu tapete fica mais encorpado, fica mais grossinho, do jeito que eu gosto. Porém, você aí pode fazer com o fio que você tiver, com o fio que você mais gosta, não tem problema, vai ficar bom também. Faz um teste aí, faz uma amostra. E eu vou usar assim, fio duplo e agulha 6. Vou deixar aqui também a fita métrica para ir medindo isso tudo. Eu vou começar a fazer as correntinhas. Vou deixar um pedaço aqui de fio sobrando aqui, né, para fazer o arremate depois. E vou começar colocando aqui o fio na agulha, o nó inicial. Deixa bem presinho. E essas correntinhas você pode deixar um pouquinho solta, porque no começo sempre fica muito apertado. Então sempre eu coloco as correntinhas iniciais um pouquinho mais soltinha. O meu ponto ele é um pouco mais apertado. E aí para fazer a primeira carreirinha acaba sendo um desafio. Então eu vou fazer aqui as correntinhas até chegar no comprimento que eu preciso, né? Que são os 73 centímetros aproximadamente. Então, vou fazer aqui, vou medindo aqui na fita métrica. Quando chegar nesse comprimento de 73 centímetros, eu volto aqui para mostrar para vocês.
Agora eu preciso fazer o cálculo aqui na calculadora mesmo. Vou fazer múltiplos de 6 até chegar aproximadamente em 83. Então, vou ver qual o número que chega próximo a 83, sendo múltiplo de 6. E aqui, como que eu faço essa conta? Eu sei que 6 vezes 10 é 60. Então, eu já coloco aqui só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, eu vou testar agora 6 vezes 15. 6 vezes 15 dá 90. 90 já fica muito maior do que as 83 correntinhas que eu fiz aqui. Então, eu vou tentar menos. Menos 6, 84. 84 correntinhas é o múltiplo de 6. Então, é esse o número que se aproxima mais. Aí, aqui, eu vou diminuir um pouco. Por quê? Porque a gente ainda vai acrescentar mais 3 pontos aqui. E como eu sei que também vai ter a borda dessa peça e vai ficar maior, eu acho que ela vai ficar muito grande. Então, eu vou diminuir aqui. Então, como eu fiz? Então, como eu fiz para 14, eu vou fazer para 13. Então, aí eu faço 6 vezes 13, que dá 78. 78 mais 3. Porque eu disse aqui, né? Ele é múltiplo de 6 mais 3, que é para as bordas ficarem iguais. E aí, 78 mais 3 é igual a 81. Então, nesse início, eu preciso de 81 pontos. E aqui eu preciso me lembrar também, vai ser os 81 que eu vou me basear, tá? Eu preciso me lembrar também que eu fiz as correntinhas. Aqui tá. Eu fiz as 84. Como eu preciso chegar em 81, eu vou tirar aqui 3 correntinhas. 83, 82 e 81. Então, aqui eu tenho as correntinhas que eu preciso. Porém, eu preciso subir algumas correntinhas. Por quê? Aqui é 81, certo? Então, eu vou subir mais 2 correntinhas. Porque aqui vai ser a altura desse ponto. Então, essas correntinhas já vão fazer a vez de um ponto alto. Por isso que eu já construí mais 2 correntinhas aqui. Então, quando você chegar no objetivo, no número que você vai fazer aí, você acrescenta mais 2 correntinhas para fazer a altura. E esses pontos já vão fazer a vez de um ponto alto. Por isso que elas precisam estar aqui, dentro deste ponto aqui. Então, aqui é o ponto 81. Essas duas vão ficar em cima dessa. Então, o próximo ponto alto eu já vou colocar aqui. O próximo ponto alto eu vou pular essas duas, que é a altura. Esse pontinho aqui, que também esse ponto está em cima desse. E vou para a próxima e vou colocar um ponto alto. E aí, perceba que esse ponto, que é o 81, ele já tá completo com as correntinhas, que é como se fosse esse ponto alto. E eu vou fazer as correntinhas, vou colocar 2 correntinhas para fazer a vez do ponto alto. Se você preferir, se você já tem o costume de fazer com 3 correntinhas, também pode, não tem problema. Mas eu costumo usar as 2. Então, agora eu vou guardar toda essa baguncinha aqui. E agora eu vou continuar construindo essa primeira carreira. Essa primeira, eu não preciso me preocupar com aqueles 3 pontos em relevo e os 3 pontos alto normal.
porque aqui eu não tenho como pegar ponto relevo. Bom, eu voltei aqui um pontinho, tirei aquele ponto alto que eu fiz aqui. E eu vou fazer ele, eu vou laçar o fio aqui, em vez de pegar aqui, eu vou pegar aqui nesse pontinho de trás, nessa alcinha de trás aqui. Eu acho que assim dá um acabamento mais bonito. E esse aqui das correntinhas não tem problema. Então, ao invés de pegar aqui na correntinha, nessa alcinha de cima, eu vou lá pra trás do ponto e vou pegar aqui, essa alcinha que tem aqui atrás. Então, eu vou laçar o fio e vou lá atrás pra fazer o ponto alto. E assim o acabamento fica mais bonito aqui embaixo. Mesmo que depois eu vá fazer ainda os pontos baixos aqui, eu prefiro fazer dessa forma. Então, vou pegando aqui sempre no pontinho de trás. E vou fazer essa carreira inteira dessa forma. Ponto alto na carreira inteira, sempre pegando pela alcinha de trás da correntinha. Vou finalizar a carreira toda e já volto aqui para mostrar para vocês como está ficando. Finalizei aqui essa primeira carreira, já tá completinha. E agora eu vou virar o trabalho. E aqui sim eu já vou começar a construir a carreira que vai ter os pontos, ponto alto relevo, né? Vou fazer aqui as duas correntinhas. Essas correntinhas vai ser como se elas estivessem já nesse primeiro ponto, então eu não vou colocar ponto alto aqui em cima. Eu vou laçar o fio e fazer um ponto alto, normalmente aqui pegando pelas duas alças. E no próximo ponto também. Então, esses 3 pontos normais, ele tem que estar no começo e no final dessa carreira. Se as contas aqui que eu fiz estão certas, aqui também vai dar certinho. Então, são 3, 3, 3, 3. É sempre de 3 em 3. 3 pontos altos normal. E agora eu vou fazer 3 pontos altos em relevo. E como que é? Aqui esse é o ponto alto da carreira anterior. Ao invés de pegar aqui, como eu fiz, como a gente faz sempre o ponto alto, e eu fiz esses 3 aqui, eu vou abraçar. Esse é o ponto alto, então eu vou passar a agulha em volta dele, lá por trás. Aí eu pego o fio aqui na frente, passo lá por trás e faço o ponto alto aqui, como de costume. Vou laçar o fio. No próximo, você percebe que ele fica em cima, assim, já vai fazendo um relevo, né? Por isso do nome. E se eu não tiver atenção, eu já vou começar a fazer esse próximo ponto aqui. Porém, tem um ponto aqui ainda entre eles. Então, eu ainda preciso fazer esse ponto aqui. Então, precisa ter um pouquinho de atenção para esse ponto alto. Esse ponto alto relevo. Então, eu vou nesse próximo, é só ajustar ela assim para ela não ficar atrás. Só deixar retinha assim, que aí dá pra ver certinho. Vou passar a agulha lá por trás do ponto, puxo o fio e termino fazendo ponto alto normalmente. E no próximo também. Passo a agulha lá por trás, puxo o fio e faço o ponto alto normalmente. E assim ele fica.
Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo certinho, mas ele fica bem acima mesmo dos outros pontos. Ainda mais nesse caso que eu tô fazendo com fio duplo, e aí ele destaca muito mais. Agora, eu fiz 3 pontos altos normal, 3 pontos altos em relevo, e agora eu vou voltar, ó, eu já deixo ele centralizado aqui, ó, juntinho, para não perder nenhum ponto lá atrás. Vou deixar ele juntinho aqui e vou fazer 3 pontos altos pegando nas alcinhas, nas duas alcinhas. E já vou fazer mais 2 pontos aqui para completar esse bloquinho de 3 pontos altos. Vou laçar o fio. Eu fico empurrando aqui porque essa minha agulha tá soltando essa base dela, mas é normal, não tem problema. Dá pra crochetar da mesma forma. Só preciso me atentar e ficar empurrando ela aqui de tempos em tempos. Então, aqui já foram os 3 pontos altos, normalmente feito. E o próximo, eu vou fazer já ele em relevo. Então, pego lá atrás, no corpo do ponto. Vamos lá, eu laço o fio na agulha, pego no corpo do ponto alto da carreira anterior, passo lá por trás a agulha, busco o fio, puxo pra frente e vou ficar com as 3 alcinhas aqui na agulha. Laço o fio, tiro 2, laço o fio e tiro mais 2. E aí eu vou repetir para fazer um bloquinho de 3 pontos altos em relevo. E aqui eu volto, deixo ele alinhadinho aqui para não perder nenhum ponto e volto a fazer ponto alto, pegando nas duas correntes, nas duas alcinhas. E aí faço 3 pontos altos dessa forma. E assim vai se formando essa carreira. Se você tiver dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, não tem problema, eu tento explicar o máximo que eu puder. E se você quiser também pode voltar aqui no vídeo para rever essa parte aqui. E eu vou seguir essa carreira até o final, fazendo dessa forma, sempre lembrando que é de 3 em 3 pontos. Ponto alto pegando nas alcinhas de cima, nas duas alças, e 3 pontos altos em relevo. Vou fazer a carreira inteira e já volto para mostrar a próxima carreirinha, que vai mudar um pouquinho essa parte do ponto relevo, mas eu já mostro para vocês. E aqui está, finalizei a carreira todinha com 3 pontos altos normal, 3 pontos altos relevo. E assim fui intercalando ela toda. E ficou desse jeitinho. Vou virar o trabalho aqui. E agora, para essa carreira, eu vou subir 2 correntinhas. Eu sempre vou subir 2 correntinhas. Vou laçar o fio. Não conto esse primeiro ponto aqui, eu vou pro segundo e faço um ponto alto normal. E mais um no próximo ponto, mais um ponto alto normal. E assim formam os 3 pontos que eu precisava, um sendo formado por correntinhas. Aqui já começa um ponto relevo. Só que perceba que aqui já tá
o lado avesso da peça. Então, ao invés dele ficar o relevo para cá, ele tá o relevo para trás. Essa é a parte da frente da peça. Então, como que a gente faz? Eu vou aqui laçar o fio e nesse primeiro ponto, agora ele fica já em destaque, né? Mais fácil de visualizar. Nesse primeiro ponto alto relevo aqui, eu vou lá por trás. Perceba que eu não pego mais por aqui, eu vou lá pra trás, lacei o fio e vou lá por trás e passo a agulha pela frente agora. Vou fazer o contrário. Pego o fio, puxo lá pra trás, fico com as 3 alcinhas aqui na agulha, laço o fio de novo, tiro 2 pontos, laço o fio e tiro mais 2. E esse é o ponto alto relevo pegando pela parte de trás. Então, é a mesma coisa que a gente faz, só que ao invés de laçar ele pela frente, a gente vai laçar por trás do ponto. Então, vou laçar o fio de novo, pegar lá de trás para frente, puxar o fio, laço, tiro 2. Opa! Soltou aqui. Isso acontece, é normal. Vou laçar o fio de novo, vou pegar o fio lá atrás no pontinho, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. E vou fazer isso também no próximo pontinho da carreira anterior. E assim, o ponto alto relevo vai ficar sempre pro mesmo lado. Aqui é o lado avesso e aqui é o lado certo da peça. É a frente. E aí os próximos pontos, aí aqui você precisa ter uma atenção, né? Pra laçar o fio e não pegar aqui ou pular ponto aqui. Já no próximo, que é ponto alto normal, só colocar o ponto alto normal também em cima dele. E é sempre a contagem é 3 e 3. 3 pontos altos normal e 3 pontos altos em relevo. Espero que dê pra ver certinho aí. Aqui eu lacei o fio e já vou fazer o ponto alto em relevo, pegando na parte de trás. A carreira inteira, essa carreira inteira, vai ser dessa mesma forma. E quando estiver pegando na parte da frente, também a carreira inteira pegando pela frente. É sempre igual. Então, lacei o fio aqui. E aqui eu vou pegar lá, abraçar o ponto lá por trás. Laço o fio e vou tirando de 2 em 2. Em duas laçadas, né, que eu digo. Laço o fio, abraço o ponto lá por trás, puxo o fio aqui pra frente e laço, tiro 2. Como ele é fio duplo, aí dá esses probleminhas aqui de vez em quando, mas é normal. Ainda mais que eu tô fazendo na mesa aqui pra gravar, quando é sem gravar ele vai tranquilo. Vai tirando de 2 em 2. Laço o fio de novo, pega lá por trás, puxa o fio aqui, laça mais fio e tira de 2 em 2. E aqui é ponto alto normal, pegando nas alcinhas de cima.
E assim ele vai ficando a parte do verso da peça e a parte da frente também vai ficando igualzinha. É como se eu tivesse feito todos os pontos daqui, ó. Sempre vai sair o relevo desse mesmo lado. Então, eu vou seguir aqui a carreira inteira, fazendo com ponto alto relevo na parte de trás. Quando terminar essa carreira toda, eu volto para mostrar para vocês como está ficando. E aqui está, finalizei mais essa carreirinha. E aqui é o avesso da peça. Eu acho que no decorrer do uso dela, talvez dê pra usar depois de um tempo ela desse lado também, que acho que não fica feio não. Mas o lado correto é este daqui. Mas agora, ó, a carreirinha já está toda feita. Agora essa parte é a repetição. Então, eu vou só repetir o que eu já fiz aqui. Quando ela estiver desse lado, eu vou pegar pela frente os pontos altos em relevo. E quando estiver do lado avesso, deixa eu mostrar aqui. E quando estiver do lado avesso, eu pego a parte de trás, lá de trás pela frente, que é essa parte aqui. Então, é só intercalar dessa forma. Vou subir aqui algumas carreiras até chegar no comprimento aproximadamente de 45 centímetros. Eu vou medindo isso no decorrer das carreiras. Perceba também que ela não fica tão retinha se fosse pontos normais, só ponto alto, né? Como ela tem ponto relevo, ela dá uma encurtada aqui de leve. Então, eu vou deixar ela sempre soltinha, assim, do jeito dela. E aí, eu vou medindo, tirando a medida aqui. Quando eu ver que chegou aproximadamente em 45 centímetros, eu paro e volto para mostrar aqui para vocês como está ficando, pra gente terminar de construir ela, a volta dela toda. Voltando aqui, finalizei, já cheguei ao comprimento de 45 centímetros. E perceba que aqui a peça ela está do lado avesso. Eu ainda não fiz arremates, ainda tem alguns fios aqui presos na peça, mas eu vou fazer o arremate no final dela. E só aqui eu já utilizei aproximadamente uns 3 novelos e pouco. Não deu 4 novelos ainda, mas já deu bastante fio até agora. E aqui, como eu finalizei ele do lado avesso, eu preciso voltar ele para frente, para o lado certo, para fazer a próxima carreirinha, que vai ser a volta inteira da peça. Aqui eu tenho duas opções, ou eu posso construir mais uma carreira, ou diminuir uma carreira aqui, ou eu posso virar o trabalho. Perceba que eu terminei ele aqui, tem a pontinha, eu vou só virar a peça pro lado certo. E perceba que o fio que vem do novelo tá pra frente. E eu preciso que ele fique pra trás. Então, aqui eu só vou passar esse fio aqui pra trás da agulha. E ele vai ficar assim. E a partir daqui, eu vou já enrolar o fio aqui na minha mão, do jeito que eu já crocheto. E a partir daqui eu vou começar a fazer a volta dele. Vou deixar um pouquinho soltinho aqui esse ponto. E aqui, desde o primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer a sequência dela toda em pontos baixos. Então, essa carreira vai ser sempre do lado certo agora, do lado da frente da peça. E eu vou fazer toda de pontos baixos. Nas laterais, eu volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer.
Mas aqui é só ponto sobre ponto. Ela todinha de ponto baixo. Quando chegar na lateral, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Estou chegando aqui, já fiz essa parte do topo dela todinha. Vou começar a fazer a lateral, a primeira lateral aqui. Então, cheguei aqui no penúltimo pontinho, falta mais um, que ele é feito pelas correntinhas, e eu preciso colocar também um ponto baixo nele. Nessa peça, eu não tô pegando só na alcinha da correntinha, né, no caso. Eu tô pegando nas duas, né? Tô pegando nas duas alcinhas. Aí, eu tô usando a ponta da agulha aqui, porque ele fica bem apertadinho. E aí, a agulha não entra facilmente. Então, eu pego ela pela pontinha assim, pra conseguir abrir o espaço. E aí sim eu passo por dentro dela. Essa correntinha eu vou pegar assim, nas duas alcinhas. E aí sim eu faço o último ponto baixo. Agora eu posso virar ela para facilitar aqui, para eu trabalhar. E aqui ela de lado agora, aqui nesse primeiro ponto eu vou colocar um ponto baixo. Porque é aqui do comecinho e já tem um ponto na primeira correntinha. Então, é só o espaço da segunda correntinha aqui. Aqui, perceba que se você abrir bem, assim, ó, dar uma esticadinha, tem alguns espacinhos entre eles. Sempre tem uns buraquinhos aqui. Então, vai ser nesses buraquinhos que eu vou colocar os pontos baixos. Então, aqui nesse primeiro espaço, eu já coloco um ponto baixo. E esse primeiro espaço tá aqui na divisão, bem na divisão, entre uma carreira e outra. Aí, aqui tem um espaço de um ponto alto, e eu coloco também um ponto baixo aqui. Aqui no próximo espaço que já se forma, eu coloco mais um ponto baixo. No próximo também, um ponto baixo. E eu vou seguir assim, esse espaço todinho, essa carreira todinha. Perceba que ele fica bem juntinho assim. Mas é que pra mim aqui é muito mais fácil de visualizar. Mas talvez no vídeo não fique tão claro. Se você precisar também, dá uma esticadinha assim, que você consegue ver os espacinhos. Eles ficam bem claros aqui. Então, em cada espacinho desse, eu vou colocar um ponto baixo. E aí você pode ir observando se ele tá ficando certinho, se tiver muito apertado, emborcando assim, né, fazendo uma curvinha, é porque tem muito ponto. E aí você vai diminuindo e lembrando que é em cada espacinho que ele se forma, em cada buraquinho, você coloca um ponto baixo. E assim eu vou seguir a carreira inteira. E no final dessa volta, eu volto aqui com vocês para mostrar como que vai ficar o fechamento dela e a próxima carreirinha. Voltando aqui, já finalizei a volta completa na peça inteira. Agora eu vou ajeitar aqui. E eu tô chegando aqui no finalzinho. E aí eu vim mostrar para vocês como que eu vou fazer esse último pontinho aqui. Aqui eu fiz o ponto baixo, tem mais um espacinho aqui, vou colocar mais um ponto baixo. E aqui eu poderia pegar, normalmente eu vejo muita gente fazer assim, né? Pega aqui, opa, nesse ponto aqui para fazer o ponto baixíssimo, para finalizar a carreira. Só que aqui eu observo que vai ficar com um ponto a mais. Eu tenho esse ponto baixo aqui, aí forma mais uma laçadinha além dessa. E eu não quero ponto extra aqui. E como eu vou fazer a próxima carreira também de ponto baixo, que é ponto sobre ponto, eu acabo pegando aqui também e aí vai ficar um ponto a mais. Então, para não acontecer isso,
eu vou voltar aqui, fiz o último ponto baixo aqui. E ao invés de pegar nesse pontinho aqui no próximo, eu vou pular ele e vou pegar no outro. Vou tentar colocar o fio aqui por trás. Vou puxar o fio e aí eu faço o ponto baixíssimo aqui. E aí eu ajeito ele por aqui e vai ficar só essa alcinha e essa. Então vai ficar a mesma contagem de pontos. Não vai ficar sobrando nenhum. Não vai ficar com ponto extra, né? Esse ponto aqui vai fazer a vez desse que a gente pulou aqui. Então vai ficar com a mesma contagem. Então agora eu vou virar aqui para facilitar, para mostrar aqui. E aqui eu vou dar uma apertadinha para ele não ficar... O ponto pode ficar solto, essa parte aqui. Mas aqui, esse espacinho, eu quero ele mais juntinho, tá vendo? É essa parte aqui, entre um pontinho e outro. Então aqui eu deixo ele um pouquinho mais justinho. E aí, aqui nesse próximo pontinho, eu já vou colocar um ponto baixo. E aí, eu vou dar sequência a mais essa carreira. Deixa eu virar ele aqui. Aqui, vou dando a sequência aqui, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, aqui essa carreira é só ponto sobre ponto. Vou fazer essa volta inteira de ponto baixo sobre ponto baixo. E ao finalizar essa carreira, eu volto aqui para mostrar para vocês como que vai ficar. Finalizei aqui mais uma carreira, fiz ela toda de ponto baixo, a volta completa. E agora eu vou finalizar aqui, bem esse último pontinho aqui com vocês. Dobrei aqui o tapete no meio, para ficar mais fácil para mostrar aqui. E aqui eu fiz o último pontinho baixo, então aqui eu vou soltar um pouquinho só o fio aqui na agulha. E ao invés de pegar nesse próximo pontinho baixo, eu vou pegar no próximo. Eu vou pular um e vou pegar no próximo pontinho baixo. Vou puxar o fio aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, assim como eu fiz na outra carreira. Finalizei da mesma forma. E aí vai ficar com a mesma quantidade de pontos aqui em cima. Agora eu vou virar aqui de lado para ir continuando contornando essa peça à volta dela toda. Agora aqui eu não vou trabalhar nessa última carreirinha. Eu vou pular ela e fazer essa penúltima carreirinha aqui. Vou trabalhar nesses pontos aqui. E aí perceba que no final, na base do ponto baixo, eu vou mostrar nesse ponto aqui para vocês terem uma ideia. Ao invés de pegar nessas alcinhas, eu vou pegar na base do ponto baixo, aqui embaixo. Só que não vai ser dessa carreira, vai ser dessa carreira aqui, da penúltima carreirinha. Então, eu vou pegar aqui já nesse primeiro, bem aqui no cantinho, busco o fio lá atrás, vou dar uma esticada nele para chegar à altura aqui, vou puxar o fio, tirar tudo de uma vez. Nesse próximo ponto aqui sim eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar lá embaixo de novo. Então, eu tenho que prestar atenção que eu preciso pular um ponto. Seria nesse daqui o próximo, eu pulo esse e venho nesse. Lá na base do ponto baixo. No próximo ponto aqui, eu já faço o ponto baixíssimo, pulo um ponto lá embaixo e no próximo eu faço um ponto baixo aqui também. E aí eu vou intercalando assim a carreira inteira. Aqui na alcinha, um ponto baixíssimo, pulo lá embaixo e faço um ponto baixo.
É um ponto baixo bem alongado, né? Que a gente vai pegar lá na penúltima carreirinha, na base do ponto. Vou dar sequência aqui, fazer a volta inteira, e quando eu estiver terminando essa carreirinha, eu volto para mostrar para vocês o resultado. Finalizei aqui mais essa última carreirinha, cheguei aqui no final, fiz o último ponto baixíssimo, e aqui eu vou finalizar com mais um ponto baixíssimo, que vai ser o final aqui. Vou cortar o fio e fazer o arremate dessa parte. Vou aproveitar aqui e fazer os arremates aqui no meio da peça também. Tem na parte de trás alguns arremates para serem feitos. E já vou mostrar a peça já no chão, prontinha, para vocês verem e analisarem o resultado final. E assim ficou esse tapete, já está prontinho. Vou mostrar ele mais de pertinho para vocês verem os detalhes. Eu achei que ficou bem legal o tamanho dele. O relevo ficou bem alto, do jeito que eu queria, porque foi feito com fio duplo. E eu gostei bastante desse resultado. Me diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. E se fizerem, me mande aqui para eu ver também. Então curte, comenta e compartilha aí. Beijinhos!